Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje vamos mergulhar no caderno de número 11 com o tema Sociedade Limitada e sua disciplina específica. Vamos fazer algo um pouco diferente hoje. Em vez de só listar as regras, que tal a gente construir uma sociedade limitada aqui, do zero? Entender a lógica dela, sabe? Como nasce, como opera e, claro, como os sócios entram e saem. Acho uma ótima abordagem, porque a sociedade limitada, a famosa LTDA, é o coração da nossa economia, né? Entender ela é, de fato, entender como a maioria das empresas no Brasil respira. Exato. E o ponto de partida, a grande promessa da LTDA já está no nome, a limitação da responsabilidade. O artigo 1052 do Código Civil é a base de tudo. É a pedra fundamental. Ele diz que a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas cotas. Parece simples, né? Parece. Eu invisto 50 mil, meu risco acaba ali. Mas o artigo continua. Todos, porém, respondem solidariamente pela integralização do capital social. Vamos desempacotar isso na prática. O que essa solidariedade significa para mim, que já paguei toda a minha parte? Então significa que aquela promessa feita para o mercado, que é o capital social, tem que ser cumprida. Não importa por quem. Pensa assim, uma LT e TD, com 2 sócios. Cada um entra com 100 mil. Capital total, 200 mil. Certo. Você paga os seus 100 mil. Seu sócio paga só 20 e some. Se a empresa faz uma dívida e não paga, o credor pode vir cobrar de você os 80 mil que o seu sócio não integralizou. Mesmo eu já tendo pago a minha parte. Mesmo você já tendo pago. É uma garantia para terceiros, entende? Depois, claro, você pode processar o outro sócio, mas perante o credor, a responsabilidade é de todo mundo. Entendi, é uma proteção à confiança do mercado. E falando em sócios, antes tinha aquela rigidez, né? Se ficasse só um, era um problema. Mas isso mudou? E mudou muito, mudou radicalmente. Foi uma das grandes transformações do nosso direito empresarial. A Lei 14.195 de 2021, que o material do professor Lessa destaca bem, pacificou essa questão da unipessoalidade. Acabou aquela correria para recompor a pluralidade de sócios em 180 dias. Exato. Aquilo que muitas vezes levava à figura do sócio laranja, né? Alguém que entrava no contrato só para cumprir uma formalidade. Agora não precisa mais. E aí que entra a SLU, a Sociedade Limitada Unipessoal. Uma pessoa só pode ser dona de 100% das cotas e ainda ter a proteção do patrimônio, separando o pessoal do da empresa. Isso não acabou, de certa forma, com a antiga Eireli? Acabou e substituiu. A SLU foi tão mais vantajosa que a Eireli foi extinta. A Eireli tinha aquela barreira de entrada, né? Exigia um capital social mínimo de 100 salários mínimos. Com uma fortuna. Exato. A SLU não tem essa exigência. Foi uma simplificação que, olha, alinhou o Brasil com o que já acontecia lá fora. É um tema quentíssimo para a FGV, justamente por ser uma novidade de grande impacto. Faz todo sentido. Bom, agora que nossa empresa já pode nascer com um ou mais sócios, a gente precisa definir as regras do jogo, o sistema operacional dela. O contrato social é a lei interna, mas ele não prevê tudo. O que acontece quando tem uma omissão? Essa é uma das encruzilhadas estratégicas da LTD. O artigo 1053 estabelece a regra padrão. Se o contrato não diz nada, aplicam-se as normas da sociedade simples. Isso traz uma certa flexibilidade. Mas tem um pulo do gato, né? O parágrafo único desse artigo, ele permite que o contrato escolha a aplicação da lei das sociedades anônimas. A minha dúvida é, por que uma empresa pequena faria isso? Não é complicar demais? É uma pergunta excelente, porque revela a estratégia por trás da norma. Uma empresa que faz essa opção geralmente está pensando grande, pensando no futuro. Ela pode querer atrair um investidor anjo, um fundo. Ah, claro. E esses investidores se sentem mais seguros com regras que eles já conhecem. Uma estrutura de governança mais robusta, sabe? É como instalar um sistema mais complexo, mas que já está pronto para crescer. A lei da opção, a escolha do empreendedor. Brilhante. Agora vamos ao combustível da empresa. O capital. Como ele é formado? Sabemos que é dividido em cotas.
Mas o que pode entrar nesse capital? Posso entrar com o meu trabalho, minha expertise? Na limitada, não. E essa é uma diferença, assim, crucial para a sociedade simples. Um ponto que o professor Lessa sempre alerta para não confundir. O artigo 1055, parágrafo 2º, proíbe expressamente a contribuição com prestação de serviços. Por quê? Porque o capital da LTDA precisa ser algo tangível, mensurável. Dinheiro, bens, a ideia é que ele seja uma garantia real para os credores. O trabalho, por mais valioso que seja, é volátil, difícil de executar numa dívida. Ok, e se eu entrar com um bem, digamos, uma máquina? Eu digo que vale 100 mil, mas na verdade vale só 50, como fica? Aí entra outra regra de proteção. Todos os sócios, todos, eles respondem de forma solidária pela exata avaliação desse bem. E essa responsabilidade dura 5 anos. 5 anos? Sim, é como se todos assinassem embaixo garantindo que aquela avaliação é correta. Se o bem foi superavaliado para inflar o capital e a empresa quebra, o credor pode cobrar essa diferença de qualquer um dos sócios. Entendi. Bom, nossa empresa está constituída, capitalizada. Agora, quem vai administrar? A administração, segundo o artigo 1060, tem que ser por uma ou mais pessoas naturais, pessoas físicas. Uma empresa não pode administrar outra. E aqui temos quórums muito específicos, que a FGV, olha, adora. Especialmente quando o administrador não é sócio. Certo. Vamos criar o cenário. Queremos contratar um CEO de mercado, um profissional que não tem cotas. Como a gente faz? A lei, no artigo 1061, ela cria uma proteção que varia com o risco. O ponto-chave é: o capital social já foi todo pago, todo integralizado. Digamos que não. Ainda falta dinheiro a ser aportado. Se falta dinheiro, o risco é maior. Nesse cenário, para nomear um administrador de fora, a lei exige unanimidade dos sócios. É uma trava de segurança máxima. E se o capital já estiver 100% pago? Aí o risco diminui. A empresa está, em tese, mais saudável financeiramente. Então a lei flexibiliza a exigência. A aprovação passa a ser de, no mínimo, 2/3 do capital social. Veja a lógica, né? A lei protege o patrimônio. Quanto maior o risco, maior o consenso exigido. Faz todo sentido. A lei escala a proteção conforme o risco. E para as outras decisões, as mais estratégicas, como funciona? É sempre em uma assembleia formal, com ata e tudo mais? Não necessariamente. Essa formalidade toda da assembleia só é obrigatória para sociedades com mais de 10 sócios. Ah, bom saber. Para as menores, com até 10 sócios, o artigo 1072 simplifica. Pode ser uma reunião mais simples ou até um documento assinado por todos, sem precisar de encontro. É uma ajuda para a grande maioria das limitadas do país. E nessas reuniões, quais são os quórums? Aqui parece que mora um universo de detalhes para decorar. Sim, e o artigo 1076 é o mapa desse universo. Mas a gente pode agrupar para facilitar. Pensa numa pirâmide. No topo, as decisões que mudam o DNA da empresa. Modificar o contrato, fazer uma fusão, uma incorporação. As decisões existenciais. Perfeito. Para isso, o quórum mais alto, 3/4 do capital social, 75%. Ok, 75% para mudar as regras do jogo. E no meio da pirâmide? No meio, as decisões de gestão de alto nível. Nomear e tirar administradores, por exemplo, ou pedir recuperação judicial. Aqui o quórum é de mais da metade do capital social, mais de 50%. E atenção, é mais da metade do capital social, não dos presentes na reunião, né? Exatamente. Esse é um detalhe que derruba muita gente. E na base da pirâmide, para aprovar as contas anuais dos administradores, aí sim é a maioria dos votos dos presentes na Assembleia. E para fiscalizar tudo isso, pode ter um conselho fiscal. Pode ter. A palavra-chave aqui é pode. A existência dele é facultativa na LTDA, diferente da SA, onde é obrigatório. Se os sócios quiserem ter, ele deve ser composto por no mínimo 3 membros. Ok, a empresa está funcionando, mas as relações mudam. E se eu quiser vender minha parte e sair do negócio? A lei busca um equilíbrio. O artigo 1057 rege a cessão de cotas. Se você quiser vender para outro sócio, o caminho é livre, a não ser que o contrato proíba. A ideia é que quem já está dentro é de confiança. E se eu quiser vender para alguém de fora? Aí a regra muda. A cessão para um estranho é possível, desde que não haja a oposição de sócios que tenham mais de 1/4 do capital,
mais de 25%. Então não precisa de aprovação, precisa da ausência de veto. Exatamente. Um grupo com 26% pode bloquear a entrada do novo sócio. É a proteção da affectio societatis, aquele vínculo de confiança entre os sócios. E a situação inversa? Não sou eu querendo sair, são os outros querendo me tirar. É possível fazer isso sem ir para a justiça? É possível, mas é uma medida extrema, cheia de garantias. O artigo 1085 trata da exclusão extrajudicial. Primeiro, o contrato precisa prever a exclusão por justa causa. Segundo, precisa ter um motivo grave, algo que coloque a empresa em risco. E terceiro? A decisão tem que ser tomada por sócios com mais da metade do capital social. E, o mais importante, tem que garantir ao sócio o direito de se defender numa reunião convocada só para isso. É um processo bem rigoroso. Agora vamos colocar nossos óculos de prova, uma revisão rápida no estilo do fichamento do professor Lessa. Jogo rápido. Regência supletiva padrão da LTDA. Sociedade simples. Mas, o contrato pode prever a lei das SA. Perfeito. Pode ter sócio contribuindo com o serviço? Jamais. Proibido na LTDA. A banca adora confundir com a sociedade simples. Quórum para nomear administrador não sócio com capital já integralizado? 2/3. A pegadinha é confundir com unanimidade, que é para capital não integralizado. E a mais importante, quórum para alterar o contrato social. 3/4. 75% do capital social. Excelente. Agora vamos aplicar isso? O caderno traz questões reais da FGV. A primeira é sobre a responsabilidade da sócia Angélica, que foi excluída. O que a gente precisa saber aqui... O fascinante aqui é que a resposta está no artigo 1032, que nem está no capítulo da limitada, mas nas regras gerais. É um artigo-chave. A responsabilidade de quem sai não acaba no dia da saída dele. Ela se projeta no tempo. E como funciona essa projeção? Em duas frentes. Primeiro, ele responde pelas dívidas da empresa até o momento da saída dele. E essa responsabilidade dura por 2 anos. Contados a partir de quando? A partir da averbação da alteração do contrato na junta comercial. E, segundo ponto, ele também responde pelas obrigações que surgem depois da saída dele, enquanto essa averbação não for feita. Ah, então enquanto não averbar, para o mercado ele é ainda sócio. Exatamente. A averbação é o que dá publicidade ao ato. Por isso a alternativa C é a correta na questão. Ela captura essa dupla responsabilidade, o prazo e o marco inicial correto. É um teste completo sobre o 1032. Perfeito. Vamos para a segunda questão. A da sócia Vera, representada pelo advogado em assembleia. Ela estava viajando e mandou uma procuração. O voto dela foi decisivo. Foi válido. Aqui a FGV testa o conhecimento literal da lei. Muita gente acha que não pode, mas o artigo 1074, parágrafo 1º, é cirúrgico. Ele diz que o sócio pode ser representado na assembleia por outro sócio ou por um advogado. Ou seja, a lei autoriza expressamente. A banca, então, tenta criar obstáculos que não existem, né? Tipo dizer que precisava de previsão no contrato ou algo assim. Precisamente. A lei não exige que o contrato autorize. Ela mesma já autoriza. A única exigência é que o mandato tenha poderes especiais, especificando os atos. Por isso a alternativa D é a correta. É uma questão de memorização e confiança no texto da lei. Chegando ao final, fica muito claro que a sociedade limitada é um quebra-cabeça, né? Cada peça, responsabilidade, quórum, administração, tem uma lógica própria, mas só faz sentido quando a gente conecta tudo. Exato. E essa conexão com a prática é o que importa. Como o professor Lessa diz na reflexão estratégica do material, a sociedade limitada é o motor da economia brasileira. Dominar suas nuances é essencial para garantir a segurança jurídica. É isso. Estudar essas regras não é abstrato, é a base da justiça nas relações econômicas. Fica aqui, então, uma reflexão para quem nos ouve. Com a ascensão da sociedade limitada unipessoal, que permite uma sociedade de uma pessoa só, será que aquele conceito tradicional de affectio societatis, a união de pessoas para um fim comum, está sendo transformado? O que isso significa para o futuro do direito empresarial? Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa.
Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. E deixem nos comentários se há algum tema específico que vocês gostariam de ver analisado aqui. Até a próxima!